Bom, gente, bom dia para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de profunda alegria estarmos de volta para um novo ciclo. Bom dia, Júlio. Bom dia, Beto. Sem dúvida, nova alegria. Bom dia aos nossos amigos presentes e também damos bom dia a todos os nossos amigos internautas que nesse momento estamos nos unindo nessa rede do bem, aos nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita, também aos nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, aquele abraço carinhoso aos nossos amigos, como também a todos aqueles que nos acompanham através do site da FEAC, companheiros aqui da Casa de Kardec. Então, depois de um longo período de interrupção de férias, festejos de final de ano, nós estamos retomando o trabalho do estudo do Apocalipse. Hoje, o nosso encontro é o de número 92. O tempo está passando, não é? E o tema de hoje para nós é... Qual que é o tema hoje, Júlio? Leão da tribo de Judá. Não. Força interior. Errei por pouco, né? Errou o leão por pouco. Apresenta força. É isso aí. Bom, gente, antes de fazer a leitura, eu gostaria de, para a gente fazer uma conexão com o trabalho novamente, esse capítulo 5, ele tem uma síntese que foi escrita pelo confrade espírita Caibar Schutel, que foi um grande expoente do espiritismo. Ele lançou um livro que é intitulado Interpretação Sintética do Apocalipse. E ele tem nesse livro, ele faz uma síntese do capítulo que nós estamos estudando. Então eu vou pedir a permissão para vocês, que eu vou fazer a leitura, para a gente fazer, através dessa leitura, uma conexão com o trabalho que nós já iniciamos e que vamos continuar aí com muito empenho. Caibar Schutel diz assim: a visão o livro dos 7 selos, que é o título especificamente desse capítulo 5, né? O livro dos 7 selos. A visão do Cordeiro. No capítulo 5 aparece ao vidente, no caso João Evangelista, um livro selado com 7 selos. É o livro do futuro, que fechado para todos só podia ser aberto pelo Cordeiro. Jesus o Cristo, que venceu para romper os 7 selos. Então, aparece a João o Cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O número 7 simboliza a perfeição, é o número completo da ideia do desenvolvimento integral do espírito. Vemos as 7 virtudes, que encarnam a perfeição, as 7 cores, os 7 sons, as 7 formas, cone, triângulo, círculo, elipse, parábola, hipérbole, trapézio, os 7 dias e etc. O chifre, na velha poesia hebraica, é o símbolo da força, é o símbolo do poder. Ao receber o Cordeiro, o livro, desenrola-se um espetáculo maravilhoso. Os 4 animais e os 24 anciões caem de joelhos diante do eleito. Tem todos na mão cítaras e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e cantam um cântico novo. Só tu és digno de pegar no livro e de lhe abrir os selos, porque tu fostes morto e com teu sangue ganhastes para Deus uma grande quantidade de eleitos de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças, e os elegestes para nosso Deus reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Ponto. No mesmo momento, João vê muitos anjos
ao redor do trono, das criaturas viventes e dos anciões, e ouve-os clamando com uma grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. Vai começar a abertura do livro, e vão ser rasgados os selos. Meu Deus! Quantos desafios! Então, eu só fiz essa leitura para que a gente pudesse fazer a conexão e dentro desse resumo, dessa visão bem didática do nosso querido Caibá Schutter, um espírito benfeitor, muito atuante no movimento espírita, na parte da divulgação principalmente. Então agora, rapidamente, eu vou fazer a leitura dos primeiros versículos até onde nós vamos trabalhar hoje. Combinado? Ou melhor, até onde nós trabalhamos na última semana. Vamos com calma. Primeiro versículo, capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Ponto. Aqui o próximo agora já é o de hoje. Me desculpe, mas nós temos que conectar, porque foram mais de 40 dias sem trabalhar. Vou fazer um resumo do que nós já trabalhamos. O primeiro versículo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. Nós trabalhamos a questão da visão na destra. Lembram? A mão, símbolo da operação, que define um plano de irradiação natural e espontâneo. Gera a mente, opera a mão, as mãos. É a irradiação do ser. Então tudo começa na base mental. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono, a configuração simbólica do próprio Criador, que gerencia o mecanismo da evolução, irradiado pela destra. No caso, determinismo divino. Então nós temos que trabalhar nesse contexto também. Existe a individualidade operando, mas existe um plano maior que é o determinismo divino. Então, por mais que nos julguemos dotados de livre-arbítrio, nós estamos dentro de um contexto no qual nos responsabilizamos com eles e este contexto também se responsabiliza conosco. Certinho? Aí vem a sequência, um livro escrito. Lembram que nós trabalhamos a escritura individual? O livro escrito é aquele livro que está sendo escrito por cada um dos indivíduos encarnados ou desencarnados. E no caso, a escrita do livro A Luz do Apocalipse é a escrita do livro sobre as bases do Evangelho. Ou seja, estamos vivendo em busca de aplicar o que aprendemos com Jesus. Certinho, Júlio? É isso mesmo? E um livro escrito por dentro. Então, o escrito por dentro é porque a gente escreve esse livro na intimidade. Você não escreve o livro lá fora. A gente quer convencer os outros, a gente quer mandar, coordenar os outros, né? A gente quer determinar. E, na verdade, a busca verdadeira é para que nós nos governemos. E tudo isso, então, acontece no mundo íntimo. E por fora, o livro é escrito por dentro e por fora. Então, o por fora, definindo que o que a gente escreve por dentro reflete lá fora. O que você investe aqui vai refletir lá fora. Nós falamos da luz ou falamos da treva? Nós podemos falar que quando nós investimos
na bondade, a bondade irradia. Quando eu lido com a indiferença, com a rebeldia irradia. A árvore é conhecida pelos frutos. Então é a questão de estar por fora. E esse livro é selado com 7 selos. Selado no sentido de estar protegido. Não é? E tudo que está dentro da nossa intimidade é regido por forças que mantêm, que sustentam a nossa segurança. A definir que, à medida em que nós caminhamos, nós vamos em busca de novas conquistas, mas sem perder as conquistas interiores. Experiência está selada, ninguém tira. É o que Jesus falou, nem a traça nem o ladrão vão levar ou vai corroer. Aí nós trabalhamos o segundo versículo, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O anjo forte é a identificação com os novos padrões. É o aspecto positivo do leão. Lembra que a gente falou do leão como uma força interior que precisa de ser trabalhada para que a gente possa nos identificar com os novos padrões? Ou seja, o que é bom, o que é novo, precisamos de ter vigor para abraçar. O que não pode é o leão lá de trás ficar rugindo e a gente parar a evolução para ficar tomando conta do que ficou pelo passado. O magnetismo do passado fala forte, ele é intenso. Então nós temos aqui 2 facetas do leão. Então o anjo forte, se é anjo, o anjo é forte, é o futuro. Se é o que é configurado como demônio, é o anjo forte do passado. Ficou claro? Porque demônio, na verdade, significa o que contrapõe. Nada mais do que isso. Não tem nada de místico, não tem nada de assombroso. Tem o fator positivo e tem o negativo. Então é a contraposição. Ele brada com grande voz, e a gente sabe que essa força é muito poderosa, não é? E aí o texto vem falar, quem é digno de abrir o livro? Quem que vai abrir esse livro interior? A não ser o cordeiro íntimo. A capacidade de renúncia e de sacrifício. Tudo isso nós trabalhamos aqui, estão lembrados? Com bondade, com candura, você consegue abrir o selo. Para você trabalhar as questões íntimas. Então, por exemplo, nós estamos aqui numa atividade que visa o bem, o entendimento, que vai favorecer o nosso crescimento. Se a gente entrar aqui com arrogância, com crítica, nada disso vai dar certo. Se eu estiver na internet assistindo esse estudo apenas com a flecha para ver que bobagem que vai sair daqui, eu vou encontrar muita bobagem que vai sair daqui. Mas em nível íntimo não vai ter valor nenhum. Agora é diferente quando eu abro o computador, vou assistir uma transmissão ao vivo, rogando a Deus que me inspire para que isto que está chegando na minha casa me ajude. O que vai estar vindo aqui para me ensinar? Esse é o cordeiro. E quando vem para ensinar, o cordeiro, ele tem que ser entregue para o sacrifício. O que significa isso? A lição veio para você aprender. Se você não se curvar a ela, se você não se sacrificar para colocar em prática, o que valeu? Captaram aí? Eu estou passando rapidamente. Não é? E de desatar os seus selos. Quem é digno de abrir o livro? E de desatar os selos. O desatar os selos é porque nós temos que nos fazer dignos, humildes, sinceros, mas eu tenho que me colocar na condição para equacionar os problemas. Eu não posso demorar muito aqui não, tá, gente? Dá vontade. Só de falar de equacionar o problema, a gente fica aqui 2h30 de amor, né? Nós temos que nos colocar dignos, mas assim, eu tenho um problema. Você tem lá uma máquina lá na sua casa, seja ela qual for, ela estragou. Lavar roupa. Meu Deus, como é que eu vou lavar roupa? Eu preciso consertar essa máquina.
Então você tem que sair para solucionar aquele problema, seja você com a sua ferramenta ou você acionando alguém para solucionar o problema. Ou seja, nós temos que nos colocar com dignidade para enfrentar os problemas morais. A nossa conversa aqui são coisas espirituais, não é verdade? Então nós temos que promover a mudança. E qualquer mudança, parte de princípios que se fundamentam em planejamento, primeiro em visão, admitir, reconhecer, depois planejar. Eu não dou conta de arrumar a máquina. Pô, mas fulano pode arrumar para mim. Então eu vou planejar. Eu tenho recurso para pagar o fulano, por exemplo, não sei se você vai me cobrar. Que horas que eu posso telefonar? Que horas que eu posso recebê-lo? Né? Ah, mas eu preciso rápido, porque senão a roupa fica entulhada. Então eu tenho que parar o planejamento de lá. Captaram? Eu não posso sair abruptamente para tocar a vida de uma forma empírica, complicada. A tendência para dar errado é muito grande. Então, se a gente for trabalhar as questões espirituais, nós temos que trabalhar com metodologia, com racionalidade, com bom senso e com intuição, com sensibilidade. Ponto. E ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Então, aqui esse contexto aqui também envolve todo esse mecanismo. Eu vou resumir, porque senão eu vou ficar detalhando aqui, a gente não caminha. Nem na terra, nem no céu podia abrir o livro, nem olhar para ele, porque nós temos que primeiro trabalhar no sentido de conectar com as forças superiores, porque dignidade mesmo a gente não tem. Nós precisamos trabalhar com a dignidade de quem as tem, ou de quem a tem. E no nosso caso, quem tem dignidade de verdade é Jesus. Concorda? Está correto, João? Só para resumir rápido. Então a gente tem que procurar sintonia com Jesus, com os amigos espirituais que o representam, para que a gente possa ter, inclusive, não só orientação, mas segurança que a gente não está sozinho, que a gente tem um amparo. Isso é extraordinário. Desculpe, tem muitas outras coisas aqui, mas o Júlio está ansioso ali para me chegar na tribo de Judá. Eu chorava muito, nós falamos do consolo, falamos da dor, não é? Vários aspectos que a doutrina espírita nos dá a condição de verificar a importância do Consolador prometido nesses tempos nossos de transição. Ponto. Agora vamos trabalhar o versículo 5, que é o objeto nosso de hoje. Desculpem, nem toda semana eu faço esse breviário, mas aqui agora foi só porque a gente ficou muito tempo sem trabalhar. Eu vou fazer a leitura agora do versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Inicialmente nós vamos trabalhar a primeira expressão. E disse-me um dos anciãos, não chores. Júlio, começa a trabalhar esse aspecto para nós. Os anciãos, o Beto já tratou desses anciãos aí anteriormente, como sendo aqueles espíritos de mais alta expressão que nós aprendemos que são 24, 12 tutelando os espíritos que vinham em evolução na Terra e 12 tutelando os exilados que chegaram para aquela enxertia divina nas árvores, simbolicamente nas árvores do jardim. Eles vinham do Éden para o jardim, para a enxertia de novos valores em uma humanidade ainda incipiente, representando os espíritos que estavam na Terra quando eles aqui chegaram. E os anciãos também, como os valores antigos da nossa individualidade, valores que nós já
desenvolvemos estão bem sedimentados no nosso íntimo, que vão se expressar como tendências, pelo automatismo natural, as tendências inatas que trazemos, os instintos, representam esses valores anciãos. Quando nós nos deparamos com essa expressão, não chores, estamos lidando com um aspecto consolador, o aspecto do consolador. Nós lidamos em Espiritismo com o Consolador prometido. Sabemos que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Porque existe o determinismo da lei, existe a misericórdia consolando, e o determinismo da lei, vamos lembrar que ele é interior, ele não é exterior. Os anciãos velam pela manutenção da ordem e do equilíbrio, aplicando a misericórdia, em nome de Deus, sobre os valores do determinismo interior que nós expressamos e que requerem reajuste pela lei de causa e efeito. Então, para abrandar esse reajuste da lei de causa e efeito, temos as expressões da misericórdia, que partem de Deus e são gerenciadas pelos anciãos no plano exterior, com ressonância interior de acordo com a capacidade de autoconsolação que já estamos desenvolvendo. O Espiritismo propõe-nos a autoconsolação, mas aí nós temos que entrar nos aspectos que o Beto já abordou, que tem relação com o que foi dito anteriormente, da renúncia, do sacrifício. Porque nós vamos lidar aqui com o leão da tribo de Judá, que tem um aspecto positivo, um aspecto não mais positivo, que era positivo lá na primitividade e que agora não é mais positivo. Se torna um fator de complicação, que são os gritos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das paixões, dos interesses muito exacerbados. Por isso, por exemplo, eis aqui o leão da tribo de Judá, que é um valor ancestral, um valor ancião na nossa individualidade. Vamos lembrar que o espírito desenvolve-se numa trajetória pelos reinos anteriores. E desses reinos anteriores, nós os substratos do que aprendemos permanecem como valores indestrutíveis, que nós vamos alterando para melhor sempre, conforme aquela expressão do Evangelho segundo o Espiritismo, transformando instintos em sentimentos. Então, aquela instintividade do leão nós vamos transformar em força de vontade nobre, determinação, coragem, nos dias atuais, para enfrentar os grandes desafios de um mundo em transição, desafios que se refletem, que têm se refletido com grande força, ou pela abertura da nossa consciência no cenário político, porque sempre houve essas questões e agora estão numa efervescência, que é para equacionamento, para aferição, para discernimento. Na verdade, esses valores exteriores, eles estão trabalhando o nosso interior que desperta. Então nós temos que estar atentos para qual tipo de leão está despertando. Porque o parâmetro para o nosso leão aqui é o leão da tribo de Judá, que a sua expressão mais sublimada na terra é Jesus Cristo, que alia a força do leão, a humildade, simplicidade do cordeiro. Não é isso, meu amigo Carlos Alberto? Eu gostaria de, ainda, antes de entrar no leão da tribo de Judá, convidá-los para estudar o livro, que eu reputo como uma das obras mais extraordinárias da doutrina espírita, que é o livro Céu e Inferno. Pouco estudado no nosso meio, pouco estudado. O livro Céu e Inferno,
ele tem um capítulo especial que é intitulado Código Penal da Vida Futura. Se não me engano, são 39 artigos. E ali Allan Kardec faz um estudo belíssimo sobre a lei de justiça. E na verdade, o livro é um desdobramento da última parte do Livro dos Espíritos, não é? As penas e gozos futuros, terrenos, enfim. Ali Allan Kardec traz para nós um aprofundamento doutrinário muito especial. Então eu até chamo a atenção que tem alguns companheiros que resumem o Espiritismo ao Livro dos Espíritos ou ao Evangelho segundo o Espiritismo. Ou alguns que gostam mais da parte da mediunidade ao Livro dos Médiuns. E na verdade, o conjunto a obra espírita ela é um conjunto que tem várias partes. Então existem assuntos no Livro dos Espíritos que não estão encerrados, não foram fechados no Livro dos Espíritos. Eles têm desdobramentos em todos os 5 livros, né? Além do Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, que são obras de Kardec também, e o conjunto da obra intitulada A Revista Espírita, que foi lançada em 1858. Faço uma propaganda doutrinária, até para esclarecer, porque existem algumas dúvidas, mas está escrito no Livro dos Espíritos. Mas peraí, vamos mais para frente? Vamos fazer a conjugação? Então a gente observa, por exemplo, tanto no livro Céu e Inferno quanto no livro A Gênese, Allan Kardec brilhando mais do que ele brilhava quando ele estava começando com o Livro dos Espíritos. Não é verdade, Júlio? Sim. Então ele tem um aprofundamento extraordinário no que remonta à lei de causa e efeito, a essas questões do determinismo. Então, por exemplo, lá atrás, no Livro dos Espíritos, existem alguns conceitos que definem que não é possível pensar em felicidade na Terra. No Evangelho segundo o Espiritismo, fala que a felicidade é para o futuro. Então você vai lá na Revista Espírita, por exemplo, ou no próprio desdobramento do livro Céu e Inferno, vai ver Allan Kardec definindo que é possível ser feliz na Terra. Que só existe uma maneira de ser feliz na Terra. Só existe um elemento para nos fazer feliz na Terra. Esse elemento é uma chave chamada Espiritismo. Como assim? Eu tenho que me tornar espírita? Jamais Kardec falou do Espiritismo como uma religião, como outras religiões. Aliás, o Espiritismo, ele tem no seu aspecto religioso uma transcendência filosófica e não teológica. O Espiritismo teológico é que os espíritas, na sua grande maioria, praticam. O centro espírita é uma igreja. Nós temos hierarquia. Nós temos instituições, nós temos deuses. Os deuses, os mitos, imputam medo, culpa, exposições que ao invés de ajudar o indivíduo, trancafiam. E quase que fala assim, se você não voltar no centro espírita, sua vida não tem solução. Quer dizer, isso não é espiritismo. O espiritismo é uma proposta filosófica que propõe a nossa transformação moral. Desculpem eu estar trazendo essas reflexões, porque qualquer movimento dentro do espiritismo, existe uma diferença entre espiritismo e doutrina espírita. Estou pontuando. Nós temos público aqui de neófitos e de pessoas até mais graduadas que eu peço permissão, paciência, porque eu tenho que explicar. Espiritismo é o que a gente faz da doutrina espírita. É movimento. Então o espiritismo é humano. Ele não deixa de ser humano. E quando eu falo humano, não é de encarnado. Humano porque tem espíritos lá no mundo espiritual que são espíritas. Como existe lá espíritos que são católicos. Ou que são ateus. Tá encarnado ou desencarnado? A performance é muito parecida. Fechou? Então, é necessário a gente parar para pensar que qualquer expressão no movimento espírita ou no espiritismo que dificulte, que departamentaliza,
que elege poder, que faz política, isto não é espiritismo. Isto é expressão comportamental dos homens que são espíritas. Ficou claro? Por que isso, Carlos Alberto, que você está falando? Porque isso tem a ver com o contexto do choro, do sofrimento. Por que nós sofremos? Olha como que o assunto muda com Kardec. Nós sofremos pelo ato que nós implementamos ou pela circunstância que envolve o ato em si. Obviamente que é pela circunstância e não pelo ato. Porque o ato, eu posso ter a mesma atitude do que a Cláudia, e a circunstância que vai redundar desse ato, ela é diferente para a Cláudia e para mim. Por quê? Porque a atitude, ela nem sempre é pensada. Mas se for pensada, a atitude tem a ver com o nosso nível de entendimento da vida. Certo? Com o nosso grau evolutivo. Então, se nós percebermos no próprio conjunto doutrinário, Júlio, hoje eu estava debatendo com um amigo ontem. Tem aqui o artigo, são 33 artigos do Código Penal. Os 33 aqui, resumo, depois você me... Para te ajudar aí, vou dar uma lidazinha. Pode ler. Coisa. Pode ler de uma vez? Vai lá. Ó, 33º artigo. São 33 artigos. Em que pese a diversidade de gêneros e grau de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Ponto. Segundo... vai eu vou ler os textos que você enfeixa aí no comentário. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz... Isso aqui é muito importante. Que desmistifica uma questão de pagar dívidas muito recorrente no nosso meio espírita. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério ou sem que seja necessário uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, que é o leão. É o leão, a vontade. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei de justiça divina. Não é mais olho por olho e dente por dente. Isso que ele está dizendo. Pegaram aí, gente. Esse artigo, ele é sintético, mas é de uma beleza. Ele traz para nós o Consolador prometido na sua mais pura projeção. Por isso que eu estava dizendo que nós temos uma tendência, e isso acabou sendo replicado na doutrina espírita e em muitas comunicações de espíritos evoluídos. Obviamente que alguns utilizaram esses recursos de falar de dívida, de pagamento, a definir um projeto didático, porque somos ainda, quanto à humanidade, muito infantis. Então, muitas vezes os espíritos usam esses recursos, porque, na verdade, nós ainda continuamos procurando Deus lá fora. Deus não está lá fora. As leis divinas, elas não estão escritas lá fora. Não existe céu, não existe inferno. Tudo isso foi criado pela ignorância. Então, na verdade, esse assunto do Apocalipse, ele é tão magnânimo. Estudar esse texto aqui é tão especial,
Eu converso muito com o Júlio nos bastidores, porque nós estamos inseridos aqui num projeto, e a gente fala, meu Deus, a obra é perfeita. Quando você consegue ir fazendo a conjunção, a ligação, a tessitura, não tem uma pérola fora do colar. Eu respeito, nós discutimos ontem, respeitamos todos os esforços que ao longo de 2000 anos foram empregados para se estudar o livro Apocalipse. Mas quase, para não dizer, não vou dizer a totalidade, quase a totalidade, os homens se prendem no Apocalipse de uma forma muito infantil, querendo trabalhar de uma forma muito forçada, previsões com relação ao futuro. Do mundo que é um mundo virtual. Porque o mundo real, ele está dentro de você, não está lá fora. Então nós estamos tentando trabalhar aqui com a previsão do nosso futuro. Qual futuro? O que vai acontecer conosco aqui na Terra, no Brasil? Se vai ter política, como é que vai ser a política, se vai ter dinheiro, se vai faltar, se vai ter fome, se vai ter violência. Não é o nosso foco aqui. Porque se o senhor, eu, desencarnarmos daqui a 5 minutos, o que está acontecendo aqui fora não vai alterar absolutamente em nada os teus sentimentos, a tua nova vivência no mundo espiritual. Não vai alterar. Então eu tenho que ser indiferente do que está acontecendo aqui na Terra? Eu não falei isso. Eu estou dizendo que o Apocalipse significa tirar o véu, para a gente entrar dentro da gente e entender um pouco mais, à luz da doutrina espírita, que o sofrimento na humanidade, ele só tem uma explicação: o desconhecimento. E por desconhecer, o não saber fazer. A máquina estragou. Não estragou? Eu não sei consertar a máquina. Não conheço ninguém que possa consertar a máquina. Meu Deus, como vai ser difícil. Casa Beata, aí vai ter que aprender a lavar roupa. Aí eu vou brincar. E só sabe lavar roupa quem esfrega a roupa. Porque se não esfregar a roupa, você não vai saber lavar a roupa. Tudo bem, só para quebrar um pouquinho. Oi? Desculpa, não ouvi. O tanque não estraga, a pedra não estraga. Pode esfregar. Mas a ideia eu não sei, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que me virar. Aí quando você for esfregar, vai ter atrito, você vai cortar, você vai ter alergia, você vai ter calo, você vai cansar. Mas lá na frente você vai pegar um macetinho e daqui a pouco fica mais fácil. Agora é diferente quando você conhece o mecanismo. Aí vai chegar até naquela condição de você ter vontade de aprender a lavar, a consertar a máquina. Eu vou fazer um curso para consertar a máquina. Aí você vai consertar a máquina. Depois que você ficar expert, quando a máquina estragar, você já tem todo um contexto para resolver. Você não vai passar pelo percalço que tu passastes porque a máquina estragou, porque você não conhecia saber como consertar, você não conhecia ninguém na redondeza. Viram a lógica? Aí vai chegar num tempo que, como afirmam os entendidos, você trabalha, você gera, você depois regenera. A regeneração é aprimorar. Está correto? Regenerar. Você gera, depois você regenera. Você vai aprimorar aquilo, por exemplo, que ficou complicadinho, você dá ajuste aqui. Isso é regeneração. Aí você vai chegar numa condição posterior que você vai passar a criar. Você vai ser produtor de máquina de lavar, quem sabe?
Você estará acima das injunções do caminho. Você passará a dominar. E isso não mais te trará aflições. Coerência? Quer falar, Regina? Quem quer falar? Quer falar, Cláudia? Passa para ela o microfone. Cadê o... Aqui, ó. Aqui, Regina. Passa para a Cláudia, que ela está querendo falar. Tá, ué. Essa questão aqui do leão, da vontade, do querer, do transpor, e que o sofrimento tem como base o desconhecimento. É verdade, quando você começa a compreender o mecanismo, o sofrimento ele não se sustenta, ele não fica, não tem permanência. Você entende a base, você entende o mecanismo, né? Principalmente perda de ente querido, né? Você não sustenta esse sofrimento, você sabe da vida após a morte, e aí você desconstrói o sofrimento, né? Então, os recursos do conhecimento desconstroem o sofrimento, e isso é uma busca, é o estudo, é a paciência em vir buscar, né? E isso é, como diz você, né, divino, é muito bom, né? É o que a gente tenta aqui fazer toda manhã do sábado, buscar recurso do esclarecimento para a desconstrução dos sofrimentos, né, interiores e do mundo. Só para não perder todo o texto que o nosso amigo trouxe do item 33, então nós temos a questão do sofrimento inerente ao desconhecimento e a posição espiritual que ocupamos. Aí você tem, Allan Kardec traz o segundo aspecto. Lê para nós de novo. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então o elemento desencarne, ele expia no umbral as consequências, por exemplo. Ou ele expia pelo tédio. E a expiação, a ociosidade que nasce do tédio, pode se agravar e o elemento se entregar ao suicídio. Isso é uma expiação, as consequências e tudo mais. O mais importante é que a misericórdia de Deus vai se sobrepor às consequências que nós mesmos vamos gerando. Ou seja, só para pegar a questão da pena, por isso que eu pedi para você ler. Então, não existe pena. Não existe um tribunal em algum lugar que vai te julgar. Não existe isso. Existem aspectos didáticos. Por exemplo, existe um indivíduo que ele se rebela tanto e ele tem, mesmo rebelado, um senso de justiça. Ele brigou contra a consciência dele e tripudiou. Aí ele desencarna. Todo complicado. Chega no mundo espiritual, naturalmente ele vai sintonizar-se com os seus próprios conflitos. E, sintonizado com esses conflitos, ele vai abrir painéis, ele vai ficar pensando, meu Deus. Quando ele está abrindo painéis, ele pode estabelecer sintonia com entidades espirituais que estão naquele mesmo calão, naquela mesma condição, e estes vão juntar-se a ele. Ok? E existem espíritos que são sagazes e vão perceber essas nuances, essas questões de conflito na cabeça do indivíduo e vão começar a falar, buzinar no ouvido dele. Realmente você fez isso. Você... Ou seja, lembra do André Luiz do Nosso Lar? Você é suicida. E ele nem sabia que era suicida, né? Mas na verdade foi uma deixa, uma pegadinha. E ali se estabelece muitas vezes um tribunal em que há cobranças. No livro Libertação,
psicografado pelo Chico, o André Luiz narra a história do Gregório. O Gregório era um líder nas regiões inferiores. E ele liderava milhões de espíritos. Milhões. Sob a batuta do rigor, do ódio, né? Da intolerância. Então existe essa situação? Existe. Agora, ela só tem vida própria para que aqueles que sintonizam com estas expressões. Ou seja, diante da condição espiritual do indivíduo, ele pode sintonizar com estas regiões, porque ele sintonizou com um problema íntimo e deu vida para isso. E quanto mais você ficar, eu tenho problema, seu problema vai se agigantar. E problemas lá de fora vão surgir, por quê? O que o Júlio leu agora do Kardec? As consequências são inevitáveis pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Fechou? Agora, vamos refletir assim com muito carinho. Com muito carinho. Gente, desculpem, em tese, na minha mente, no meu planejamento, isso não estava no script. Mas agora eu tenho convicção que esse assunto foi preparado durante a semana para ser trabalhado aqui hoje. Porque ontem, por sinal, à tarde, eu tive uma conversa muito produtiva com um filósofo espírita, e a gente estava batendo exatamente nessa questão de como nós espíritas somos infantis para interpretar um ensinamento tão brilhante de Allan Kardec. Ou seja, é inevitável, não por causa do ato, mas acima de tudo, por conta da nossa condição de administrar a consequência. Lembra que eu falei? Eu e a Cláudia podemos ter a mesma atitude. Essa mesma atitude vai ter repercussão diferente. Diferente. De acordo, portanto, com a minha condição espiritual e com a da condição espiritual da Cláudia. O suicídio. O suicídio é um ato danoso, complicado. Agora, um suicida no mundo espiritual, não necessariamente ele tem que ir para o Vale do Suicida e morrer, e ficar à míngua lá por séculos. Isso é um grande equívoco no nosso meio. Só um pouquinho, tá, Cláudia? É um grande equívoco. Eu tenho um trabalho está quase vindo a lume, em que é uma situação especial que relata um suicídio e as consequências dele. E tem alguns anos que eu estou com esse trabalho, e eu sou cuidadoso, eu pesquiso, eu vou ali, venho cá, pego depoimentos, etc. Eu fiz um trabalho no interior de São Paulo, fiz um seminário lá sobre obsessão. E no final do trabalho, uma pessoa levantou a mão e fez uma pergunta. E quando ela foi esboçar a pergunta, ela se derramou junto com as lágrimas. E eu senti que ela estava com dificuldade até de articular a pergunta. Vamos conversar depois e tal. Levei meio assim na maciota para não quebrar o clima do trabalho. Eu vou te atender depois. Pá. Aí quando terminou a tarefa, ela ficou sentada. E apareceu muita gente, porque eu tinha que autografar livro, aquela coisa toda. E ela ficou sentada. Eu falei assim, entendeu que tem que esperar. E o assunto é sério. Eu atendi mais de uma hora depois, só estava eu, esta pessoa sentada, e mais o grupo que organizava. Eu pedi licença para o grupo que eu ia conversar com essa pessoa. E quando eu cheguei, ela me fez a seguinte pergunta. O que acontece com um espírito que suicida? De verdade. Eu falei assim, por que a sua pergunta? A obra espírita é tão farta,
Temos tantos livros, temos o livro Memória de Suicida. Eu não tenho resposta pronta para você. Obviamente que eu já tinha linkado com a importância da pergunta. E eu envolvido com um trabalho nesse teor. E ninguém no mundo aí sabe que eu estou envolvido nesse contexto. Aí essa pessoa, então, me explicou o seguinte, que ela é espírita há mais de 30 anos. E há 10 anos atrás, houveram 2 suicídios na família dela. Um suicídio, eu não vou ao certo se era o marido, se era o pai, ou se era a mãe e o pai. Eram 2 pessoas muito vinculadas a ela. E ela disse o seguinte, ele disse, e eu ando há 10 anos procurando resposta no Espiritismo, e cada vez que alguém fala do suicídio, eu me sinto mais destruído do que antes. Por quê? Já houveram médiuns que me relataram que esses parentes viviam no mundo espiritual aos gritos, desesperados, contando com as minhas preces e tantas outras situações. Porque a família dela tem um estigma de muitos suicídios. Esses 2 eram muito vinculados ao coração dela, mas eram muitos. E aí, obviamente que a gente consolou com muito carinho, mas eu fiquei pensando, a responsabilidade que nós temos de falar sobre a lei de causa e efeito. E eu estou diante de uma história belíssima, que a pessoa se suicidou e não foi viver os absurdos que muitas vezes milhares de pessoas vivem. Por quê? Essa pessoa foi meritória. Ela viveu uma vida inteira ajudando pessoas, consolando, enxugando lágrimas. Era uma pessoa de conhecimento de espiritismo. Viveu num núcleo extraordinário em que as luzes do espiritismo irradiaram para ela o tempo todo. Ela tem uma história belíssima que, inclusive, envolve até comunidades. Só que, no momento que vinculou a estada dela na Terra, agora, com uma experiência muito dolorosa no passado, e no dizer de Emmanuel, quando reencarnamos, nós temos desafios a lidar como tendências e vínculos. Está no livro Vida e Sexo, né? Vida e Sexo, na primeira lição. O Emmanuel fala, nós temos desafios, vínculos e tendências. São 2 coisas que nós temos que trabalhar aqui na encarnação. Tendência, qual é a sua tendência? E tendência, não é só tendência a ser bom, tendência a fazer isso. Não, as tendências você vai descobrindo ao longo da caminhada. Tem coisas que você não descobriu ainda não. Se colocar você ali dentro de uma sala, ali convivendo com determinadas pessoas, e essas pessoas fazendo determinadas coisas, pode despontar uma tendência, um reflexo que estava adormecido. Estava selado, né, Beto? Estava selado, muito bem. Lembram do abrir o selo, ter dignidade para abrir o selo? Então esse coração sofreu muito nessa encarnação, passou a vida inteira dando luzes para todo lado, mas tinha uma questão íntima, muito sofrido, que levava, aí aconteceu uma série de hecatombes, de problemas, essa pessoa chegou num ponto que ela não suportou, porque ela abriu painéis para vincular-se com aqueles espíritos que eu narrei aqui, que habitam regiões trevosas, que eles não vão pegar só desencarnados, eles vão assediar encarnados também. Então, se você abre o painel, por exemplo, a depressão, cuidado, você tem que tratar, vai cuidar, porque de repente você não tem forças, você não está circunstancialmente numa condição de resolver isso sozinha. Você precisa de amparo, você precisa de profissional, você precisa de médico,
de remédio. No caso espírita, você tem um recurso que muitos não têm, o passe magnético. A casa espírita, o atendimento fraterno, a reunião de radiação, etc. Busca ajuda. Porque os espíritos aproveitam. Nós nos sintonizamos de acordo com as nossas eleições. E esta pessoa, esse coração tão querido, acabou tirando a própria vida. E no ato, ela já foi socorrida no ato. No ato. Falanges espirituais que estavam ali lutando para que ela não fizesse. Mas existe um respeito ao livre-arbítrio. Existe um respeito ao livre-arbítrio. Então os benfeitores, os anjos guardiões, eles não vão impedir. Eles podem lutar, fazer de tudo, inspirar, trazer um encarnado, faz aquilo. Mas se o indivíduo determinar, é o leão do passado. Não é o da tribo de Judá. Nem Jesus Cristo vai impedir. Por que eu falei nem Jesus Cristo? Só para configurar forças máximas. Não é? Porque eles amam e por amar respeitam. Até os atos mais complicados. Mas ela foi socorrida. Essa alma foi socorrida. Foi socorrida e foi levada para um hospital. E em pouco tempo, embora com muitas dificuldades, retornou para contar a sua história para os homens. É uma história que eu conversava com esse filósofo, Júlio. Ele falou assim: eu tenho 40 anos de espiritismo. Depois que eu li esse livro que você escreveu, eu fui obrigado a rever todos os meus conceitos sobre a lei de causa e efeito. E hoje, quando eu leio Allan Kardec, eu consigo ter uma visão muito mais ampla. Eu achava que eu conhecia o conceito que Kardec apresentou, e eu não conhecia. Fala. De encontro ao que você está dizendo aí do suicídio, tem uma companheira, a Diana Márcia Gomes, fez a seguinte pergunta: Carlos Alberto, como entender melhor quando nos dizem que viemos com predisposição? Nesse caso, o suicídio se encaixa nessa afirmativa? Jamais haverá predisposição para atos de tamanha complexidade. Não há predisposição. O que acontece é o seguinte: nós temos que trabalhar o assunto com calma. Lembram que eu citei Emmanuel falando sobre tendências, inclinações e vinculações? Então nós estamos reencarnados para lidar com o que nós trouxemos e com as pessoas que nós vamos viver com elas, encarnada ou desencarnada. Ponto. Então, Kardec fala sobre a reparação, que é inevitável. Inevitável a reparação. Agora, não é pagamento de conta, é regenerar. Então, se existe na nossa história, e existe muitas coisas que precisamos de regenerar, chegará um tempo que nós vamos regenerar. Nós vamos trabalhar esse assunto. Então, quando nós reencarnamos, por exemplo, se nós tivemos o ensejo de cometer atos que foram danosos a nós outros ou a outrem, nós teremos a oportunidade, o Júlio citou 3 vezes hoje aqui sobre a misericórdia. Nós teremos pela misericórdia divina. Não é que Deus vai falar assim: vou te dar misericórdia. Não. Haverá uma circunstância na qual nós vamos ser sensibilizados para o bem. E nós iremos implementar de alguma forma essa misericórdia. Os Espíritos vão falar assim: olha, Deus é luz. Você é luz. Sou luz. Então faça luz. Eu vou fazer luz.
mas eu não mereço. Não, você merece sim. Ah, eu não sou digno. Não, você é digno sim. Ah, eu acho que eu posso. Eu acho que eu sou. Ah, eu acho que eu devo. Eu acho que eu preciso. É um movimento íntimo da misericórdia. É o auto-perdão. Pegaram lá? Mas o que tem a ver com predisposição? Eu cometi o suicídio. E isso aconteceu num momento de fragilidade. Diante de um embate, de um problema. Tenha essa situação, a explicação que for. Mas eu cometi um delito. Porque eu atentei contra o meu instinto de conservação. O Evangelho diz: pecar contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo não é cometer blasfêmias. O Espírito é puro. A essência espiritual é pura. Então, agredir a essa essência pura é criar uma situação na qual nós teremos que reconstruir, recompor. E isso aconteceu num momento de fragilidade. Então, Allan Kardec nos ensina aí no Livro dos Espíritos que nós só seremos testados naquela situação na qual nós fragilizamos ontem. Então, se eu tenho que vencer uma inibição, um problema, eu não vou conseguir fazer isso num ambiente que está puro, que está limpo. Eu tenho que, naturalmente, na hora certa, reencarnar, viver, experienciar naquele ambiente no qual eu terei a oportunidade de ser testado. Porque a ideia é vitória, é perfeição, é luz. Então, se eu cometi o suicídio porque eu não suportei um grande embate, aí eu me recompus, me ajustei, aí os espíritos me ajudaram, etc, etc. Aí os espíritos, agora vamos embora, vamos continuar. Chegará um tempo que você vai ter que vencer esses seus limites. Agora, você pode cair novamente? Pode. Recidiva? Natural. Agora, nós vamos pegar o exemplo da Ivone Pereira. Para falar do suicídio, no meio espírita, Ivone do Amaral Pereira. Foram quantos os suicídios dela? Foram 3, né? Foram 3 suicídios naqueles romances que ela escreveu, conta toda a trajetória dela e daquele grupo. Ressurreição em Vida, né? Obras maravilhosas. Ela conta ali. Ela teve 3 quedas nessa área. Ela foi se ajustando a duras penas, até que ela veio, em tese, completar esse ciclo, porque vai vir outros. Ela reencarna sob a tutela da misericórdia divina e foi ser médium espírita. E a vida dela começa com um martirológico muito interessante, né? Ela teve uma catalepsia, uma letargia. Ela teve uma catalepsia profunda, foi dada como morta, ela era criança. Tinha lá 2, 4, 5 anos, não sei. Estava sendo velada na casa dela. Ressurgiu das cinzas, voltou à vida. Envolvida por preces, familiar. Ninguém sabia que ela estava nesse processo da chamada antiga morte aparente. Ela estava dando como morta, inchada, com cheiro e etc. Mas a mãe, os parentes, né, não lembro da história direito, mas assim, com muita oração, etc., a espiritualidade intervém e ela volta. Porque ela não tinha morrido, não tinha desencarnado. Tá? Só para esclarecer. E ali ela já começa a vida dela debaixo de muitos testemunhos. E foi uma dos espíritos reencarnados no meio espírita mais dignos, mais dedicados, mais sérios. Tanto é verdade que ela era admiradíssima por Chico Xavier. Arnaldo Rocha me conta histórias belíssimas que não vem ao caso relatar. Ela tinha histórico no suicídio. Ela foi tentada muitas vezes para
repetir o ato. Captou a nossa irmã que perguntou? Então você não reencarna com predisposição. Eu não posso dizer isso. Você pode até soltar uma palavra dessa, né? Mas na verdade isso passa uma outra ideia. Você não vai ter predisposição. Você vai, na verdade, ser provado. Você vai ser testado quando o embate vier. Então eu tenho relato de pessoas, médiuns, que, por exemplo, tem um caso de uma companheira que ela chegou a tentar o suicídio. Mas ela a gente tratou, cuidou, não foi, obviamente não deu, ela não atingiu o objetivo. E aí, depois de ressurgida, estabelecida, organizada psicologicamente, num diálogo com ela, ela me disse que desde criança ela sempre viu cenas dela se projetando para a frente de um trem. E isso foi recorrente na vida dela. Eram imagens que vinham. Ou seja, foi a fixação, não é? Porque quando o indivíduo entra num desespero desse e atinge o clímax, isso no mundo espiritual fica remoendo, é doloroso, é complicadíssimo. É uma das piores experiências que o espírito pode viver. Então, depois ele vai precisar de reencarnar para ir como que aliviando e esses painéis como que fossem apagando-se gradativamente até que não tenha mais nenhuma influência sobre o psiquismo do indivíduo. A Regina levantou o dedo. Vamos lá, Regina. Sobre os selos, né? Seria abrir os selos, seria o conhecer-te a ti mesmo? Sem o dúvida. Cristo interior vai te libertar? Sem dúvida. Maravilhosa a sua colocação. Cláudia, você também levantou a mão. Não, quando você falou do ato, a gente tem o mesmo ato em circunstâncias diferentes, né? Entra agora no... Isso é a base da nossa individualização da pena em direito penal, né? Você tem o mesmo ato e você tem circunstâncias que têm que ser valoradas e levadas em conta de forma diferente, né? Então, isso aí é a base até da nossa lei humana aqui, que muitas vezes fica preterida também, não é aplicada conforme devia. Então, só para a gente concluir, só para esclarecer, vamos dizer assim, vamos passar fazer um resumo final. O ato, dependendo da circunstância da evolução, a consequente reparação, né? E depois a libertação. E a libertação ela vai acontecer mediante um movimento de fé, de esperança, de caridade. Vontade operante. Só assim nós vamos resolver. Por isso é que em Espiritismo nós não estamos aqui olhando para o passado. Nós não estamos querendo descobrir quem que fomos, o que nós fizemos, porque não é produtivo, não é valoroso para o nosso futuro. Nós estamos aqui construindo um novo tempo, uma nova figura, uma nova personalidade, para que a nossa essência flua, ela passe por tudo isso através da misericórdia, do conhecimento e da vivência. O Espiritismo nos conclama a praticar a caridade. Sem ela, gente, nós não iremos trabalhar essa redenção. O nosso tema hoje, o que está escrito ali, gente? Força interior. Então, se o tema é força interior, eu gostaria de fazer uma pergunta e depois um chamamento. Júlio, sobre o chat até agora, não perguntas, mas assim, o pessoal... O pessoal está participando, mas é só houve esse comentário sobre o suicídio com essa pergunta, e a irmã foi bem atendida aí nas explicações, na explanação, e os companheiros também que têm ajudado com conselhos, Então o chat está bem dinâmico aqui hoje. Muito bem. Não temos mais uma pergunta, por enquanto. Mas a gente agradece a participação de todos. E eu vou pedir o Júlio agora, porque nós vamos entrar agora na questão do eis aqui o leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá.
Nós já estudamos anteriormente os 4 animais, e esse leão é um dos 4 animais, é como se fosse um dos 4 ângulos ou pilares fundamentais da evolução espiritual. O leão, a águia, o bezerro e o rosto de homem. Então é como se fosse uma síntese. Cada um dos 4 com o seu aspecto importante, e o substrato do leão já foi bem falado aqui, que é a coragem, a determinação. Por exemplo, nós temos exemplos extraordinários da atuação desse leão, fazendo abstração de Jesus Cristo, um gigante do Evangelho, o apóstolo Paulo, que agia como um trator, um leão, sem medo, abrindo territórios por onde passava para que o Evangelho fosse sendo estabelecido. Qual que é a associação? Você tem isso na sua memória, eu tenho certeza. A citação do leão da tribo de Judá está em Ezequiel? Não, Beto, eu não estou me recordando. Eu até fiquei de procurar, mas ontem eu me esqueci. Tá. Mas eu já te informo aí com... Então fala da tribo de Judá para o pessoal. Por que tribo de Judá? São 12 tribos, né? Cada uma das tribos, as 12 tribos que surgiram a partir de Jacó. E Judá é um deles. Então simboliza para nós aí essas expressões de coragem, de determinação. Então 12 tribos, 12 substratos, 12 territórios, 12 escolas de aprendizado, 12 apóstolos sintetizando, simbolizando o substrato de cada experiência ampla nesse departamento que permanece no nosso psiquismo. Lembrando que o 12 ele aponta um desenvolvimento globalizado amplo, a simbologia que nós temos abordado aqui, em que o 1 simboliza a irradiação de uma proposta, de um ensinamento, de uma diretriz, e o 2 o componente formador, sintetizados na razão e no sentimento. Porque todo o ensinamento que nós apreendemos e recebemos do alto, ele tem que ser formado na instância interior pela aceitação da razão e formado pelo campo do sentimento. Está bem definido pelo Espírito Lázaro quando ele nos diz, isso está bem definido no Espírito Lázaro quando ele nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que a obediência ao consentimento da razão e a resignação, consentimento do coração. Então, o 1 e o 2, então, se somam, cujo resultado é o 3, que é a transformação. A transformação é que é a consolação manifestada. Certo? Então são 12 tribos, 12 painéis. Simbolicamente, cada apóstolo que Jesus escolheu representa o substrato positivo de cada um desses painéis, sendo arregimentados e reunidos para formar o Jesus interno. Nós temos o Cristo aqui interno, que é o aspecto que é a misericórdia atuando de dentro para fora. Você gostaria de ouvir o Espírito Honório de Abreu? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um livro, eu vou fazer a propaganda dele. Gerson, puder fechar? É um livro que foi psicografado pelo nosso querido amigo Wagner Gomes da Paixão, que eu mando um abraço para ele, é intitulado As Chaves do Reino. E foi ditado pelo espírito do nosso querido Honório de Abreu. Por sinal, eu não fiz a menção honrosa aqui. O nosso Apocalipse aqui é baseado no estudo dele, né? Porque não existe estudo mais extraordinário
no catálogo humano sobre a interpretação do Apocalipse do que o feito pelo nosso querido Honório Onofre de Abreu. O pessoal está meio devagar para soltar isso em livro, mas a gente tem em PDF, depois a gente passa algumas coisas para vocês. Mas aqui o Honório, em espírito, ditou essa obra, que é uma obra, e também esse livro que é intitulado O Evangelho por Dentro, também psicografado pelo nosso querido Wagner, que é um médium muito interessante para o Honório, porque o Wagner também é um estudioso da evolução, como a gente tem feito aqui também na FEAC. Então, nesse livro, ele tem uma lição intitulada As 12 Tribos. 2 parágrafozinhos. Nosso tempo está acabando. Nós estamos falando das 12 tribos, não é isso? As 12 tribos formadas pelo contingente humano do povo hebreu expressam na linguagem do Antigo e do Novo Testamento, prestem atenção, um resumo de caracteres existentes na humanidade. O povo hebreu é o povo de Deus, não é? Mas, na verdade, o povo hebreu representa a nossa humanidade crística. Os caracteres nos convidam para a gente pôr para fora. Então, nós somos hebreus. Nesse sentido. Não é que a gente tem vinculação com o judaísmo, ou que nós somos reencarnação de judeus. Não é isso. Embora possamos ter sido. Sei. A questão é simbólica, é o que nos vale aqui no estudo. Continuando. Em todas as referências que remontam ao número 12, ou às tribos de Israel, nota-se uma linguagem figurada do alto, com ressonâncias práticas na existência de incontáveis espíritos. Num estudo sério e devidamente cotejado, a partir dos princípios lógicos e vivazes, entendemos que o número 12 significa completude, universalidade. Só relembrando os 12 apóstolos, certo? As 12 horas do dia. Recordamos aqui os 12 meses que perfazem um ano de nosso calendário. Os 12 signos do zodíaco. Os 12 discípulos de Jesus e tantas outras referências semelhantes. Por fim, essa equação simbólica do 12, em seu sentido universalista, está intimamente associada, em termos de proposta, de sinal inteligente e sintético, para falar de questões abrangentes, a afirmativa que se lê no livro Apocalipse de João. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O próximo parágrafo eu não vou ler, que ele é longo, mas o Honório faz referência ao que é, o que era e o que há de vir. Ele busca como símbolo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Porque nós conhecemos através da narrativa de Emmanuel no livro Paulo Estevão, uma trajetória que está aqui nessa síntese. O que era, o que é, o que era e o que há de vir. Nós vamos conhecer o Paulo ontem e o Paulo depois da conversão. E o Paulo que é para nós agora uma referência. Isso tudo nos remonta ao seguinte: o que nós éramos, o que nós seremos, o que nós somos. Não importa o que fazemos, aonde estamos, com quem convivemos. Nesse sentido aqui. O que nos é precioso é a possibilidade do vir a ser. E para vir a ser, nós precisamos trabalhar com a nossa realidade. Quem somos? O que seremos? Não o que estamos, onde estamos, o que temos. Tudo é detalhe. Trocando em miúdos. Esse agora aqui é o momento mais importante para nós. E nesse agora eu tenho não que ter ou fazer, embora eu tenha e faça. O que é mais extraordinário no agora é viver o agora. É ser o agora.
Ficou difícil? Captaram aí? Ou ficou filosófico, Regina? O agora é o todo. O agora é eterno. O agora é extraordinário. O agora é mais importante do que o ontem. O futuro será melhor. Mas para o futuro vir a ser, eu preciso de trabalhar o agora. Então, filosoficamente, a gente costuma usar alguns versos, algumas poesias, estrofes, alguns acordes, né? Para dizer o seguinte: viva agora como se não houvesse o amanhã, mas com inteligência, com sabedoria. Então você está do lado do seu pai, viva aquele momento com intensidade, porque você não sabe se amanhã você está lá com ele, nesse contexto circunstancial. Você vai estar com ele agora, você vai estar. No futuro você vai estar. Os parentes desencarnados, para atender a todos os anseios, porque é uma reunião espírita, né? Reunião espírita que não tem espírito, não tem graça. Então nós temos aqui parentes, amigos desencarnados aqui, eu estou vendo até alguns. Puxa vida, valeu, está sendo bom demais estar aqui com vocês. Mas acabou a reunião, vocês vão ter que ir embora. E eu também vou ter que ir embora. Mas depois a gente encontra de novo. Fechou? Fechou? Beleza. Porque você tem a sua tarefa, eu tenho a minha. Agora, enquanto eu estou aqui com vocês, não tem nada melhor no mundo. Agora, quando você for embora, você chegar na sua casa, não tem nada melhor do que estar com seus filhos, que você está sozinho, que você viver com intensidade, percebendo que em cada instante nós podemos ser Cristo, para estar com Cristo. Porque até então, teólogos, a gente só busca que o Cristo esteja conosco. Deu lá? Para que ele esteja de verdade conosco, embora ele está sempre, o grande lance é você ser Cristo. Você fazer luz. Você fazendo luz, olha que maravilha. Você vai estar sintonizado com ele. Júlio, considerações finais. Vamos lá. Você me pediu uma referência de Judá, eu trouxe uma aqui. Olha que interessante. É Gênesis capítulo 49, versículo 9. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. E curva-se e deita-se como um leão velho. Quem o despertará? Gente, semana que vem nós vamos trabalhar, se Deus quiser. Agora, semana que vem não teremos introdução. Nós vamos direto trabalhar a questão da raiz de Davi, né? Óbvio que a gente vai abordar ainda o leão, mas, enfim, nós vamos trabalhar a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E aí a gente, se Deus quiser, entramos no versículo 6º. Beto, deixa eu só fazer um meia-culpa aqui, porque o meu áudio foi desligado. É Gênesis 49:9, em que Judá é citado como um leãozinho. Os irmãos podem lá. Gênesis 49:9, porque eu deixei desligado aqui. Coisas da minha juventude, meus irmãos, viu? Beleza. Gente, nós gostaríamos de agradecer com muita alegria. O sábado estava vazio, preenchido com outras coisas, mas porque a gente tem que viver intensamente, né? Mas o trabalho aqui dessas manhãs aqui se tornaram manancial. Eu acredito que para vocês também. Nós tivemos algumas ausências, o pessoal se justificou, mas o nosso objetivo é que 2018 a gente possa seguir adiante com todo penhor, com todo vigor, com toda fé, para que essa mensagem do Apocalipse seja compreendida por todos nós, que possa ser esta mensagem dividida para tantos corações que nos acompanham dos seus lares, os vídeos que ficam guardados aí na internet para a posteridade, que todos nós possamos abraçar essa causa da transformação íntima e, por sua vez, a transformação da humanidade. Eu conclamo a todos que o ano de 2018 nós estejamos sintonizados, no nosso caso, trabalhadores da FIAC, com o projeto que os nossos mentores já estabeleceram, de ser um ano em que nós vamos cuidar da fé.
Um ano que nós vamos cuidar do carinho, do respeito ao semelhante, para que a gente possa ter condições de levar adiante os nossos projetos. Sabendo que os percalços, as lutas, elas são naturais do caminho, mas precisamos de seguir adiante, como se não houvesse um amanhã. Eu me despeço, abraçando a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os companheiros da Rádio Brasil, os companheiros da FEAC, ao nosso amigo Flávio. É uma história interessante. O Flávio, lá de Diamantina, vocês conhecem, ele já esteve aqui. O Flávio, todo sábado de manhã, ele liga a televisão para acompanhar ao vivo o estudo do Apocalipse. E a esposa dele me contou que ela acorda com a minha voz. Eu falei assim, meu Deus. Ela disse, Casalberto, eu já falei para ele mudar, mas passou o tempo, já até acostumei. Eu falei assim, mas que karma é o seu, hein? Mas é uma pessoa maravilhosa. E eu só lembrei aqui porque eu estou vendo os dois na minha retina psíquica. Um abraço por esse casal tão querido que nos acolhe na querida cidade das Pedras Preciosas, né? Diamantina. Assim, desejamos a todos um bom final de semana e fica assim a nossa reflexão como prece final, augurando a paz, as bênçãos para todos que sofrem, rogando aos benfeitores espirituais que abençoem os nossos familiares, os nossos lares, todos aqueles que nós lembramos aqui nessa manhã, encarnados ou desencarnados, que todos se sintam abraçados pelas nossas vibrações e que aqueles que sofrem nas regiões difíceis, que estão abandonados pelo caminho dos homens, que se encontram encarcerados com seus próprios delitos, que todos possam nesse momento receber as bênçãos dos céus. Nós estamos agora, para encerrar, endereçando um abraço querido ao nosso amigo Afonso Chagas, que o Júlio está me contando que ele acabou de entrar ao vivo. Afonsinho, você tem um débito com o nosso grupo, hein? Te espero aqui em 2018, nas manhãs do sábado. Com isso, eu encerro, então, desejando a todos um bom final de semana. A saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Agradeço ao Júlio. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Ave Cristo. Muito obrigado. Até a próxima semana.